Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Joseline, eu sou professora de língua portuguesa e de arte. Eu tive a ideia de gravar alguns vídeos que são relativamente curtos para que a gente possa ter assim uma troca de experiências, uma conversa. Não é um curso, não é uma formação, não é nada muito assim formal. É uma coisa da gente poder trocar mesmo ideias e levantar reflexões a respeito de leitura, né, que é um assunto assim tão essencial e que vem sendo falado desde muito tempo. Então, eu acho que é muito pertinente para esse momento em que a gente está refletindo a respeito da base, a respeito do currículo paulista, a respeito de práticas ativas, né? E agora também com essa coisa de ensino à distância, né, que muitas escolas estão fazendo para poder suprir as necessidades dos alunos. Então, talvez seja um tempo que a gente tem agora para pensar um pouquinho sobre a importância da gente fazer mediação de leitura. Então, assim, eu queria deixar bem claro isso, que eu não estou aqui numa posição de superioridade, nada disso. Eu criei coragem mesmo de gravar esse vídeo e a minha ideia é fazer outros vídeos como se fosse uma sequência desse tema, né, de uma forma mais organizada e para não ficar cansativo. Um vídeo enorme, então eu vou dividir em vários vídeos ou 4, 5 vídeos para a gente poder ter essa troca, que eu acho essencial entre os professores. Então, assim, qual que é o objetivo dessa conversa? A gente refletir sobre o nosso papel de professor em relação à mediação de leitura, em relação à inclusão da leitura e formar leitores, né? Hábitos de leitura. O que seria isso? Então, assim, o primeiro ponto que eu acho importante diferenciar a contação de história com a mediação de leitura, né? Não são práticas iguais, são duas coisas bem diferentes. Enquanto a contação de história, ela vai trazer uma pessoa que vai ser ali uma peça-chave para contar essa história, a mediação de leitura, ela é mais subjetiva do leitor. Então, na contação de história, eu não tenho necessariamente a presença do livro. Eu posso ter ali um contador, né, que pode também ser um professor ou um artista, e fazer essa contação de história que já existe ou que já leu, ou mesmo inventar uma história, né? Então, assim, não existe necessariamente o livro presente nessa contação, mas existem alguns elementos que fazem parte, assim, do teatro, né? Como, por exemplo, um cenário, adereços ou elementos, né? Objetos mesmo que vão representar os personagens, fantoches. E essa pessoa, ela vai fazer a interpretação dos personagens. Então, a voz dela vai mudar de acordo com o personagem, a entonação, né? Se ela vai demonstrar ali a presença de um narrador. Então, esses elementos, eles são bem, assim, demarcados, né? Na contação de história. E existe essa necessidade, sobre o público, né? O espectador, ele precisa assistir a essa contação de histórias. Enquanto que a mediação de leitura, ela exige a presença física do livro, né? Então, assim, nós como professores muitas vezes misturamos essas duas modalidades. E é interessante a gente perceber que elas são diferentes e elas trazem uma experiência diferente. Então, assim, por exemplo, quando eu trago para o meu aluno um livro, né, eu trouxe aqui Todo Amor, do Vinícius de Moraes, que é um livro maravilhoso de poesia, e eu trago, por exemplo, em sala de aula para ler para o meu aluno. Eu vou fazer essa mediação com o livro em mãos. Eu vou ler e compartilhar essa leitura, né, na intenção de mostrar para o aluno, falar sobre o autor, falar sobre a arte dessa obra. Então, tudo isso é importante para que ele tenha curiosidade, para que ele vá se familiarizando com o livro, né? Então, a mediação, ela existe sim, essa figura do mediador, mas ela tem
como objetivo formar leitores, né? Trazer hábitos leitores de manusear o livro, de como eu seleciono, aonde que está falando sobre o livro, aonde está falando sobre o autor, né? A contracapa, como que funciona. Então, antes de eu iniciar a leitura, eu vou estar mostrando para os alunos como que esse livro foi pensado, né? Qual é o objetivo dele, qual é o gênero literário que ele pertence, as características. Então, eu vou inserir o aluno nessa leitura. Então, aqui, por exemplo, eu faço essa mediação, eu leio. Então, por exemplo, Soneto do Amor Total. Amo-te tanto, meu amor, não cante. O humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante. Nunca sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, como um desejo maciço e permanente. E de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Então, com a leitura, eu vou poder mostrar os elementos poéticos, os recursos que o autor utilizou, né? E trazer uma discussão sobre o tema, né? Que tipo de amor ele está falando? Um amor romântico, um amor idealizado? Então, isso, claro que talvez para as crianças seja um pouco assim complexo de compreender a profundidade, mas eu posso escolher a obra para minha turma, né? E ver o que se encaixa ali naquele contexto, o que os alunos se interessam, o que eles achariam importante de ouvir. Então, isso é um papel do professor, de ele adequar e levar essa obra para fazer a mediação, né? Então, a partir disso, eu estou dando assim o exemplo de que eu leio, eu estou mostrando ali a entonação, a pausa, né, a respiração, e tudo isso, gente, as crianças, né, e os adolescentes, eles vão levar em consideração a forma como a gente lê, a nossa voz, né? É preciso gostar da nossa voz, porque a gente fala com eles o tempo inteiro. Então, assim, fazer mesmo uma preparação para que essa mediação consiga alcançar tais objetivos, certo? Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a mediação de leitura, ela vem para trazer um leitor mais autônomo, né, consciente. Então é muito interessante a mediação para que aquele aluno ele vá observando se ele gosta daquele gênero, se lhe agrada ou não, né? Então, a partir disso, ele vai ter ali um exercício de autoconhecimento, mesmo os mais pequenos, né? Eles vão selecionando a experiência que foi agradável, a experiência que ele não gostou, e isso é muito importante, porque a partir dessas experiências, ele vai observando o que ele quer, o que ele gosta, que tipo de leitura ele gosta, qual o gênero literário que lhe agrada, né? Para que isso vá buscando outras referências, para que ele então busque outros livros daquele gênero e a partir dali comece a ler mais, né? Então isso é muito interessante para que ele tenha esses comportamentos leitores de curiosidade mesmo, né? E a partir disso tornar o hábito da leitura uma coisa comum, né, que eu observei assim na minha experiência em sala de aula, que os alunos muitas vezes têm traumas de livros, eles têm traumas de projetos de leitura, de sala, biblioteca, né? E como assim, né? O que foi feito que desagradou tanto? Então é uma coisa a se pensar. E a leitura, ela pode ser prazerosa ou não. Isso é uma questão assim, um assunto interessante da gente pensar, porque a gente quer que a leitura seja prazerosa para aquele aluno,
né? Para que ele ouça, para que ele leia e fale, nossa, que legal, que bacana, que ele se interesse. Mas a gente não pode garantir, né? Por exemplo, eu posso agradar metade da sala e a outra metade não. E tá tudo bem, né? Eu apresentei ali um gênero textual da poesia, mas não vão ser todos que vão ficar satisfeitos com essa leitura. E isso tá tudo bem também, né? A leitura, ela vai ser para apresentar, mas se o aluno falar que ele não gosta, pronto, já é uma informação útil, que ele não gosta, ou pelo menos não gostou daquele poema, daquela circunstância ali, certo? E isso vai ajudando já a fazer essa seleção do que então que eu gosto. Se eu não gostei disso, então por que eu não gostei disso, né? E levantar essas questões com os alunos, ao invés de falar, não, você tem que gostar, porque essa leitura é importante, esse autor é muito importante. Mas por que você não gostou? O que você acha que faltou? Né? E trazendo essas perguntas para que eles reflitam. E a partir dali vão fazendo também uma seleção do que eles gostam, para escolher então esses livros, certo? E selecionar. E outra coisa aqui que eu trouxe para mostrar a respeito da diversidade de gêneros, né? A gente tem que dar esse exemplo de levar os livros para os alunos, para que eles manuseiem, conheçam, tenham essa curiosidade, porque muitos livros que a gente pensa, isso daqui não vai gerar um hábito de leitura, não vai ser legal, e muitas vezes é um começo, né? Então, por exemplo, histórias em quadrinho, que muitas escolas têm várias revistinhas e livros, né, de história em quadrinho e que podem ser aliados para nós professores inserirmos o aluno na leitura, né? E existe um preconceito até hoje de que as histórias em quadrinho não são literatura. Mas, gente, é um início, né, para que aquele aluno goste, ele sinta um prazer. E outra coisa, é uma leitura muito importante, sim. Existem elementos gráficos, visuais, né? Aqui eu vou poder observar os elementos de uma narrativa, os personagens, o tempo, como ele se relaciona com os outros personagens. Então, todos os elementos narrativos estão presentes na história em quadrinhos. Então, é muito importante. E são, assim, histórias que eles estão acostumados em ver em desenhos, né, super-heróis, em filmes que hoje estão muito em alta. Então, é uma maneira da gente relacionar a cultura infanto-juvenil com a literatura. Então, assim, é um instrumento riquíssimo que a gente tem, né? Aqui, por exemplo, Dragon Ball é um desenho, mas existe um mangá, né? Que é a história em quadrinho japonesa e que os alunos amam, né? As crianças, os adolescentes, eles são apaixonados por esse personagem, que é o Goku. Então, a gente também tem que se inserir nesse mundo deles para tentar trazê-los para a leitura. Aqui também eu tenho uma outra HQ que fala sobre os X-Men da Marvel, tá super em alta, né, os super-heróis. Então a gente encontra esses livros, né, essas revistas, e não são caros, a gente pode mesmo adquirir, emprestar para os alunos, se na nossa escola não houver esse material assim abundante. É um investimento que nós, como professores, vamos estar fazendo, tanto para nós quanto para os alunos também, tá? Aqui eu trouxe também um outro livro que vocês já devem ter visto, 1001 Discos para Ouvir Antes de Morrer. Não é um livro literário, é um livro assim de consulta, né? Ninguém vai pegar para ler da página 1 até o final, mas é um tipo de material que eu posso fazer uma interdisciplinariedade e aguçar essa curiosidade pela leitura, pela investigação, pela pesquisa. Então aqui eu posso pegar, fazer com que os alunos escolham um disco que eles tenham achado interessante, a capa, e aqui, gente, é cultura, né? É bagagem. Eu vou estar dando acesso para o aluno de uma coisa que muitas vezes ele não tem, mesmo com a internet, com tudo aí disponível, muitas vezes ele não sabe buscar
aquilo que ele quer, ele não sabe ainda o que ele gosta, porque ele não teve esse acesso, né? Nada lhe agradou de forma que ele se apaixonasse profundamente por aquilo. Então, é uma forma também interessante de aliar a leitura com a música, e a partir dessa pesquisa, dessa investigação, eles vão ler a respeito do artista, a respeito do álbum, saber como que ele foi produzido, né? E eu acho que seria também um caminho muito interessante. Por mais que esse livro seja grosso, eu acho que os alunos teriam muita curiosidade de manusear, né? Por ele ser, assim, cheio de figuras, de discos e música, que é um tema que todo mundo se interessa, né? Tanto as crianças, como adolescentes, como adultos também, tá? Uma outra coisa interessante, aqui eu tenho o Almanac do Rock, do Kid Vinil. Esse livro aqui, ele foi, assim, comprado nessa intenção de conhecer a história do rock, né? Que eu sou apaixonada por esse estilo musical. Então, também pode ser aí, para quem gosta e tal, trazer essas experiências pessoais para os alunos, porque eles ficam curiosos a respeito da gente, e a gente trazer aquilo que a gente gosta e mostrar para eles, falar, olha, por que que eu gosto dessa música, por que que eu gosto desse artista, por que que eu gosto desse autor, né, e trazendo para eles os motivos pelos quais aquilo me conquistou, que isso também é uma troca importantíssima, eu aproximo, né, os alunos. E aqui, olha, vem demarcado por década, né, desde a década de 50, 60 até a contemporaneidade. Então, muito bacana também. Uma leitura que não cansa e que pode ser utilizada, assim, algumas partes específicas com os alunos, fazer uma leitura compartilhada, pegar uma letra de música, por exemplo, né, trazendo essas outras linguagens e trazendo ali temas, gêneros, enfim, fazendo ali um caldeirão de experiências. Esse livro aqui também, ele fala sobre cinema, que Tim Burton é meu produtor preferido, né, meu diretor preferido, e eu levei esse livro para os alunos de 8º ano lá da Alsina, o ano passado, e eles ficaram encantados, né, porque fala de como cada filme feito por esse diretor foi pensado, foi feito, e muitos desses filmes eles já assistiram, como por exemplo Edward, Mãos de Tesoura. Então eles tiveram assim muito interesse, eu li, a gente fez ali uma votação de qual filme eles queriam que eu lesse, eu fiz a leitura compartilhada, emprestei o livro para 2 alunos que me pediram, né? Então assim, eu não tive esse apego, eu falei, não, vocês querem levar, podem levar, experimentar o livro, ler e depois de uma semana me devolver. Então, esses combinados também são válidos, né? Claro que o aluno que vai pedir isso para você, porque ele vai aproveitar o livro, não vai destruir o livro e devolver para você todo rasgado, não é isso, né? Mas a gente pode conversar com ele, olha, tome cuidado com esse livro, manuseie dessa forma, né? De uma maneira bem tranquila, para que ele ache que você quer mesmo que ele leve, que ele experimente a leitura. Tô finalizando aqui, tá, gente? E 2 biografias de artistas brasileiros que eu fiz ano passado, a leitura, e achei muito interessante. Claro que da Rita Lee traz aqui várias coisas mais comprometedoras, digamos assim, mas eu posso selecionar a parte que eu acho pertinente para fazer a leitura, eu posso ver o tema que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, o ano passado, quando a gente teve a semana, né, da consciência negra, eu trouxe vários livros de autores negros para os alunos, para a gente ler algumas partes, para a gente discutir, ouvir o que esses autores têm a dizer. Então, as biografias são também uma maneira de fisgar principalmente os adolescentes, porque eles têm os ídolos, eles começam a admirar certos artistas, certas pessoas, né, mesmo que não sejam do meio artístico. Então, as biografias são uma ferramenta importante de leitura,
e que ele vai poder se inspirar naquela pessoa ali, né, sabendo a vida dela, o que também é muito válido. E finalmente eu trouxe aqui para vocês a leitura de poesia, né? O Braulio Bessa, ele é um artista contemporâneo, ele faz um quadro de poesia em cordel, né, no programa da Fátima Bernardes, e é muito legal tudo que ele faz, tem uma sensibilidade, ele é um artista nato, né? Ele fala sobre a realidade nordestina em forma de cordel, então eu posso aproveitar esse tipo de leitura para falar sobre os elementos da poesia e também levantar discussões sobre as regiões do Brasil, sobre os costumes, a cultura, e tudo isso seria muito interessante, certo? Então, gente, é isso, né? Eu busquei aqui algumas obras que eu tenho para poder mostrar e dar ideias. Eu acho muito válido a gente agregar todo mundo nessa intenção de construir juntos. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo e que vocês também possam compartilhar as experiências que vocês fizeram, que deram certo, que não deram tão certo assim, né? O livro que vocês estão lendo agora, literário, né? Porque a gente lê muito livro técnico e acaba deixando, às vezes, um pouquinho de lado, mas existem gêneros que nós podemos ler sem esse peso, sem essa obrigatoriedade, né? Porque a leitura, ela vai nos proporcionar justamente esse autoconhecimento, é um momento de intimidade, né, comigo mesmo. Então, é um momento de autocuidado que eu vou estar ali proporcionando a mim. Então, mais do que uma obrigação, mais do que uma necessidade, né, acadêmica, é uma necessidade como seres humanos, né? A leitura, ela traz essas experiências, essas reflexões que nos auxiliam nas tomadas de decisão e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima!